grupo está completando um ano e eu vou ler uma mensagem que eu fiz para o grupo. Estamos felizes, pois no dia 14 de outubro comemoramos um ano de estudo do grupo Joana de Ângeli. Dia esse que iniciamos primeiro estudo público de divulgação da querida doutrina. Sabemos que o nascimento de um grupo de estudo espírita representa para o mundo espiritual um fecho de luz a clarear as mentes ainda trabalhadas pela ignorância moral e espiritual das criaturas terrenas. Nada acontece por acaso. Se estamos juntos hoje, é por afinidade de bons propósitos, ou para recompor comprometimento em vidas passadas. E como nunca somos abandonados, possibilita-nos, ó Pai da vida, mais uma chance para nosso avanço e progresso. Nesse dia de festa, nosso desejo é, antes de tudo, agradecer a Deus, Pai amoroso e bom, a Jesus, mestre e amigo das horas de estudos felizes, aos participantes, aos espíritos amigos encarnados e desencarnados. Parabéns ao grupo de estudo Joana de Ângeli. Facho de luz a iluminar as nossas vidas. Amém. E parabéns a todos do grupo. Queridos irmãos, vamos nos deixar envolver pelas vibrações que emanam de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus e da Virgem Santíssima, nesta noite em que juntos estamos mais uma vez, ligados por este amor divino, no propósito de aprendermos mais, de modos que tenhamos uma preparação para a nossa evolução moral, através dos estudos, em especial, dos estudos da nossa querida irmã, que tanto tem contribuído através de suas obras, das suas mensagens, para este propósito nosso de evoluir, estudando cada dia mais. A nossa irmã Joana de Ângeli, como os demais benfeitores da espiritualidade maior, onde muitos certamente aqui se encontram, porque onde se encontra o Cristo, todos os demais aí se fazem presente quando dá permissão de Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe neste banquete espiritual e que ilumine o nosso irmão Daniel, para que ele possa dar a sua grande contribuição para todos que se fazem presente nesta noite, encarnados e desencarnados. Muita paz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em vossos corações. Bom, como eu estava dizendo aqui no início, né, no bate-papo com o Alberto, falar sobre Joana é uma grande responsabilidade, mas ainda falar nesse aniversário de um ano da casa, né? Joana de Ângeles, né, ela se considera no estágio moral em que transitam incontáveis criaturas humanas pelos caminhos do planeta terrestre, né? Ainda vivenciando os instintos agressivos. É compreensível que os relacionamentos nem sempre se realizem de maneira pacífica, né? Então, o homem ele predomina a natureza animal em detrimento da espiritual. O orgulho se arma de mecanismos de defesa, resultantes de prepotência e de argúcia, para reagir ante os acontecimentos ameaçadores
ou que sejam interpretados como tais, né? Então, lembramos aqui que nós estamos na carne, né? Nós estamos na carne. E, por estarmos na carne, nos apegamos a mais à matéria. Lembrando que nós somos uma tríade, né? Corpo, espírito e perispírito. Corpo material, espírito fluídico e o perispírito, o corpo semifluídico, que interligam um ao outro, né? Então, se o espírito quer uma ação na matéria, ele utiliza do perispírito. E o perispírito é formado do FCU, fluido cósmico universal, de cada planeta. A cada planeta que a gente vai encarnar, ele é constituído. E tem planetas que praticamente não tem o perispírito, né, diante da leveza do ser, né? Porque o espírito ele não tem alma, não tem cor, não tem olhos, não tem boca, né? Ele não tem forma. Então ele precisa do perispírito para interagir. E o homem fica preso, né, como fala aqui Dona Joana, né, a predominância da natureza animal, né? O orgulho se arma de mecanismos de defesa, né? Por que isso? Para que a gente viver com orgulho? E tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hipólite Leon Denis Arribail, vulgo Allan Kardec. Allan Kardec codificou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que gerou os outros 4 livros espíritas: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Esse é o Pentateuco Espírita. Ainda tem um livro, O que é o Espiritismo. Mas as obras espíritas são 22 obras, né? Que é as obras póstumas e as revistas espíritas. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec nos fala, né, que o orgulho e a vaidade são o fim da humanidade. É totalmente contra, né, a lei do amor que Jesus veio nos ensinar. E a lei do amor está ao alcance de todo, porque Deus é amor e o universo é amor. Então ela já começa dizendo isso, né? Dessa prepotência da argúcia do homem, né? Então, a ação decorrente do raciocínio e da lógica cede lugar aos impulsos agressivos e estabelecem conflitos quando deveriam vicejar entendimentos e compreensão. Em razão da face mais primitiva que racional, qualquer ocorrência desagradável assume proporções inadequadas, que não se justificam, porque os recursos morais da bondade sucumbem ante a cólera que se instala e leva à alucinação. A educação equivocada que estimula o forte e a governança ao destaque contribui para que a mansidão e a humildade sejam deixados à margem, catalogadas como fraqueza do caráter e debilidade moral. O território no qual cada indivíduo se movimenta após apropriar-se é defendido como violência, como se a posse tivesse duração infinita, o que constitui lamentável equívoco. Essa debilidade do sentimento se manifesta na conduta convencional do ser humano, que opta por ser temido quando a finalidade da sua existência é tornar-se amado. Retira esse lixo mental e permite que se apresente irisada de sol espiritual a outra face, para que o amor real seja a marca do teu comportamento em qualquer circunstância ou ocorrência difícil. Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Franco na reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção na noite de 15. Então, esse aí é um trecho dessa psicografia, que eu não podia botar todo aqui, que ia tomar bastante tempo, né? Então, Joana já falando para a gente. Então, por que estudar Joana? Para que estudar Joana? Né? Qual é a proposta da série psicológica? Todos esses são os nossos entendimentos para a meta dessa palestra de hoje, né? Então, a série psicológica é profunda, esclarecedora e surpreendente. São 16 livros, Alberto, digitados pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado,
pelo médium Divaldo Franco. Então, a proposta da série psicológica encontra em plena consonância com os postulados básicos da doutrina do Espiritismo. A crença em Deus, a imortalidade na alma, a comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. Esse é o postulado básico da doutrina espírita e que está totalmente em consonância com a proposta da série psicológica, bem como o pensamento do próprio codificador, né? Eu já falei aqui, Hipólito, Leão, Denisard e Bail. E Kardec nos fala lá na Gênese que espiritismo e ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. E o espiritismo sem a ciência faltariam o apoio e a comprovação. Então, eu falei aqui sobre a tríade do ser humano, corpo, espírito, perispírito. Mas a doutrina espírita, ela é também uma tríade. Ela é uma ciência, uma filosofia ou religião. A ciência, ela estuda a natureza dos dois mundos, do mundo físico com o mundo espiritual. A filosofia de entender os acontecimentos, né, das nossas vicissitudes, né, dos nossos poemas vivenciados, cotidianos, né, os acontecimentos, né, das provas e expiações que nós vivemos. E a religião é a parte religiosa do Espiritismo, que está bem condensada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o segundo livro do Pentateuco Espírita. Então, a doutrina espírita, ela é essa tríade, né? Então, nós vamos recordar, Alberto, que Kardec colocou o subtítulo da Revista Espírita, o termo Jornal de Estudos Psicológicos, como eu falei aqui. Que com as revistas espíritas e as obras póstumas, soma-se 22 obras, o catálogo espírita, digamos assim. Então, a revista espírita, Kardec botou o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando a entender a importância de estudar a alma como um todo, e não em partes. Partindo desses princípios, ela estabelece pontes entre o pensamento espírita e a psicologia. Porque não somente se utiliza de conceitos e temas das diversas áreas e correntes dessa nobre ciência, mas analisa e amplia sobre a ótica do espírito imortal que somos. E o espírito nunca morre. O espírito, com a letra minúscula, criado por Deus, a centelha divina, né? É soprado por Deus. E essa centelha divina, né? O espírito, com a letra minúscula, ele é criado. E ele é passado pelos reinos mineral, vegetal, animal, versão hominal e angelical, que é a versão anjo, que na verdade é o espírito puro. Não é? E Kardec pergunta lá aos espíritos, como é feita a mutação do espírito da fase animal para a fase hominal? Os espíritos respondem, só Deus sabe, vocês não estão preparados para isso. Aliás, muitas das respostas, os espíritos respondem isso a Kardec. Então, quando o espírito passa do reino animal para o reino hominal, que é com a letra maiúscula, o espírito, conhecimento da caridade, da nobreza do ser, dos valores moral. O espírito tem o conhecimento da moral. E isso em torno de 1 bilhão de anos, todas essas fases que o espírito passa, né? Então, dentro da proposta da série psicológica, complementando sua sintonia com o pensamento espírita, toda a obra de Joana de Ângeles dedica sua atenção especial à análise do comportamento de Jesus e seus ensinamentos, que se estabelece na condição de paradigma para a construção do homem e da mulher integral, que somos em potencialidade. Tem um livro da série psicológica que é o Homem Integral, não é? Então, os livros da série psicológica somam hoje 16 títulos, que merecem um estudo aprofundado, né, por todos nós,
que desejamos conhecer mais a fundo a alma humana e a si mesmo, né? Aí Sócrates Sócrates, 400 anos antes de Cristo, né? 4 séculos, ele já falava, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecereis melhor, né? Tinha um templo de Delfos, né? Que Sócrates estava isso escrito. Tem o mito da caverna também de Platão, né? Que o homem fala que ele adentrar a caverna, o conhecer a si mesmo, é uma metáfora, né? Uma analogia. Só isso daria uma palestra. Então, Joana frisa isso na série psicológica, que é o tema da nossa palestra, desse conhecimento. Então, são 16 livros, Alberto. Jesus e a Atualidade, em 1989. Em 1990, O Homem Integral. Plenitude, em 1990. Momentos de Saúde e de Consciência, 1992. O Ser Consciente, 93. Autodescobrimento, Uma Busca Interior, 95. Desperte e Seja Feliz, 96. Vidas e Desafios e Soluções, 97. Amor Imbatível Amor, 98. O Despertar do Espírito, 2000. Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, 2000. Triunfo Pessoal, 2002. Conflitos Existenciais, 2005. Encontro com a Paz e a Saúde, 2007. E Em Busca da Verdade, 2009. E o último livro da série psicológica, em 2011, que é Psicologia da Gratidão. Né? Então, a proposta da série psicológica, ela mostra sobre a crise da modernidade e a proposta psicológica de Joana de Ângeles, né? Então, numa entrevista com Divaldo Franco em Nova York, concedida a Cat Meire, né? Em Nova York, 13 de maio de 2000, né? 13 de maio de 2000, onde quando foi lançado Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, numa entrevista lá em Nova York, essa Cat Meire, ela fala, Cat fala, a sua trajetória, perguntando a Divaldo, né? A sua trajetória é apreciada e conhecida por todos através de suas palestras e dos livros que foram escritos sobre você. Este é o Divaldo do passado e do presente. E o Divaldo do futuro? Quais são os seus sonhos, expectativas? O que você almeja ainda realizar? Isso há 22 anos atrás, a jornalista perguntou a Divaldo em Nova York, né? Aí Divaldo fala que há 12 anos o espírito Joana de Ângeles convidou ele para escrever uma série de livros que ela ambicionava seria uma grande utilidade para o movimento espírita. Por 50 anos, ela esteve estudando a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria no mundo espiritual e desejava fazer uma ponte entre a psicologia da quarta força, portanto a contemporânea, com o espiritismo em uma linguagem compatível com as necessidades do pensamento filosófico nesse momento. Então ela psicografou através de Divaldo, né? Ele fala através de mim, o livro Jesus e a Atualidade. Então observem, vale aqui ressaltar, que o espírito, né, trabalha e cresce e evolui muito no plano espiritual. Ah, descanse em paz, né? É o momento que ele mais vai trabalhar, que ele mais vai evoluir, não é? Porque a evolução nunca cessa. Então observe, Joana, que é um espírito com status quo, no mundo astral, ela precisou estudar durante 50 anos para se preparar para psicografar através de Divaldo, porque ela não tinha o conhecimento da causa. Ela não era psicóloga, psicanálise, nem terapeuta. Então, ela precisou se preparar. Então, é o momento que André Luiz mesmo é uma prova disso, né? A evolução dele, que ele teve, do desencarne dele, para até espírito referência, e ter psicografado tanto através de Chico, e ter tido esse crescimento, inclusive saiu hoje, né? Um filme sobre Chico Xavier, né? Eu ainda não assisti, saiu hoje, mas está
Está nos cinemas. Então, isso mostra a natureza que, apesar do espírito ainda ser evoluído, ele precisa de discernimento de causa, de conhecimento para falar. E ela estudou, o estudo nunca cessa, nunca vai parar. Né? E nessa mesma entrevista, Edivaldo fala que há 12 anos o espírito Joana de Ângeles convidou ele, né, para escrever essa obra. Aos 50 anos ela continuou. Então ele fala que esse livro, Jesus e a Atualidade, é um estudo, uma releitura de alguns fatos da vida de Jesus, fundamentados essencialmente numa pergunta que ele fazia àqueles que lhe pediam para curá-los. Ele sempre interrogava. Jesus perguntava, tu crês que eu possa te curar? Ou o que desejas de mim? E ela, dona Joana, vai mostrar que o indivíduo, enquanto não se autodescobre, ele está sempre tateando nas sombras. Jesus sabia, é claro, que as pessoas dele desejavam e sabia também que podia atender, mas respeitava as leis de causa e efeito. E somente quando o paciente estava disposto a uma crença real, esse querer que tudo transforma, porque a si próprio se transforma, é que ele atendia às solicitações. Eu fiz até uma palestra recente que fala isso, que muito das pessoas que Jesus curou, primeiro que para Jesus curar, ele tinha que ter a autorização, do Pai. Né? E Deus tinha que permitir isso. E muitas das pessoas que Jesus curou, essas pessoas voltaram a ficar enfermas e doentes. Por que eles voltaram a ficar enfermos e doentes? Muitos leprosos voltaram a ter lepra. Por quê? A benfeitora fala aqui, Ela fala nessa passagem aqui, né? Que enquanto o ser não auto se descobre, ele sempre está se tateando nas sombras. Então, se muitas pessoas voltavam a fazer as mesmas coisas, voltavam a pecar, o que é que ele ia fazer? Curá-los de novo? Se as pessoas não mudam, a mulher adúltera, ele entrou na frente, a mulher estava sendo apedrejada, e ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que foi que Jesus falou para ela depois? Vá, minha irmã, mas não voltes a pecar. Então, por isso que nós só vivemos enfermos. E nós temos uma conduta errônea com bastante conhecimento. Outra passagem do Evangelho que a gente vai concatenar aqui é muito será dado, muito será cobrado, que muito foi dado. Não é ter dado apartamento e carro, não. É conhecimento. Conhecimento de causa. Você não pode mais dizer que não sabia. Então, hoje em dia, com a internet, com a divulgação da doutrina, com a série psicológica, não tinha isso na época de Chico Xavier. E está faltando o quê para a gente se desenvolver tanto? Hoje eu estou falando aí para o Distrito de Pedra sem sair de casa. Naquela época as pessoas andavam a pé para fazer palestra. O que está faltando? Com tanto conteúdo e riqueza. Então, ainda dentro da questão da proposta da série psicológica, logo depois, né, Edivaldo fala, nessa entrevista, que ela escreveu o livro O Homem Integral, fazendo uma análise do homem espírito, perispírito e matéria, que eu já falei aqui no início da palestra. Logo após o livro O Ser Consciente. E a série culmina hoje com 10 obras de estudos psicológicos, dos problemas dos conflitos, dos desafios da libido, da sombra psicológica de cada um, com uma ponte muito feliz com o espiritismo. Nesse momento, ele fala que na época da entrevista, ele fala que acaba de psicografar um livro muito especial,
que é uma leitura profunda do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é a luz da psicologia. Nesse estudo profundo, ele procura demitizar Jesus, Deus, e nos oferecer Jesus, homem. Então, Alberto, você está gravando? Porque o Google Meet tem a opção de gravar, para quem não assistiu, depois a gente compartilhar o link. Estamos gravando. Né? Você está gravando. Então, Adilton Pugliese, que é lá da Cobem, Casa de Oração Bezerra de Menezes, aqui em Brotas, né? Que a gente faz parte, ele escreveu que Joana de Ângeles é um exemplo de mulher na evolução dos tempos. E o quanto ela evoluiu. Né? Então, Joana é um anjo da caridade e misericórdia. Assim é definida Joana de Ângeles, mentora espiritual de Valdo Franco. Ela iniciou sua atuação em benefício da humanidade desde antes da morte de Jesus, tornando-se missionária dele por várias encarnações posteriores. Em sua obra mediúnica, Joana de Ângeles trata de temas filosóficos, psicológicos e existenciais, frutos de suas passagens pela Terra e do trabalho desenvolvido por ela no mundo espiritual. Nós já conversamos aqui, já mostramos aqui na palestra, que ela estudou 50 anos, psicologia, psicanálise, terapia, para ela poder escrever através de Valdo. Ela se preparou. Né? Então, Joana é exemplo de humanidade, humildade e heroísmo. As vidas de Joana de Ângeles nos trazem a mais pura expressão do amor, visando a educação moral e o consolo de inúmeras pessoas. Não é? Então, nós vamos falar agora de algumas vidas de Joana de Ângeles. Vamos falar da vida dela que ela teve, Joana de Cusa. Nos tempos de Jesus, Joana era esposa de Cusa, um procurador romano na cidade de Cafarnaum. A fé de Joana era contrária às crenças do seu marido. Isto trouxe imensos sofrimentos àquela dama da sociedade romana, que tornou-se mãe, ficou viúva e, com o passar do tempo, viu suas atribuições aumentadas. Dedicou-se às atividades de ama seca e aos trabalhos domésticos para garantir o alimento do seu próprio filho. Já a idosa Joana de Cusa foi levada ao Coliseu, juntamente com seu filho, para negar sua fé em Jesus. Como não renunciou seu amor a Jesus, foi morta e queimada numa fogueira, junto com seu filho, dizendo, abre aspas, Jesus era puro e não desdenhou o seu sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Joana de Cusa morreu acreditando que o mestre havia iluminado a sua vida, acenando-lhe esperanças de um amanhã feliz. Né? Então fica aqui essa dica, né? Essa passagem sobre a vida de Joana, que às vezes a gente encontra aqui um carro quebrado, uma dor no pé, né? A gente tem um problema familiar, alguém que nos persegue, e a gente já acha que é o fim do mundo, não é? A gente acha que sofre, que não merece isso. E olha o que essa mulher passou nessa primeira encarnação. Que isso sirva de exemplo para a gente. Porque a gente vê o exemplo de Cristo. Né? A gente vê o exemplo de Cristo, pelo que ele passou, para a gente ter serenidade mediante as nossas vicissitudes. O mundo de provas, expiações. Provas você escolhe, expiações são débitos de outrora. E você vai estar passando de um minuto atrás ou de um milênio. Temos que ser mais fortes e vigorosos. Né? Então, já numa segunda encarnação, Joana de Ângeles como Clara de Assis, ainda não há confirmação, mas acredito que Joana de Ângeles viveu como Clara, fundadora da Ordem das Clarissas. Como não há uma revelação da própria Joana ou da espiritualidade sobre esse assunto, não se pode assegurar sobre a relação entre Joana de Ângeles e Clara. Sobre a discípula de Francisco de Assis, sabe-se que ela era bela e rica, mas destacou-se desde cedo, pela caridade e respeito com as quais tratava as menos favorecidas.
Aos 18 anos, Clara fugiu de casa para viver conforme o Santo Evangelho, atendendo aos votos de pobreza, obediência e castidade. Os últimos anos de vida da irmã Clara foram angustiantes em funções de uma grave doença. Em seu leito de morte, Clara consolou suas irmãs espirituais, abençoou a todos e disse para si mesma: caminha, pois tens um bom guia. O Senhor, eu vos agradeço e bendigo pela graça que vos concedestes de me poder viver, né? Então, é incrível, né? Isso, essa passagem, uma das coisas que mais me impressiona com esses espíritos, como é que eu posso dizer assim, são espíritos de escola, espíritos de luz, que são referência para nós. Uma das coisas que mais me impressiona, Alberto, é a abdicação, né? A abdicação, né? A abnegação às coisas transitórias e materiais, ao que eles descartam. E em seguir o evangelho, né? Eu posso citar aqui números, né? Saulo de Tarso, que era Paulo de Tarso. Não, Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso. Joana de Ângeles, Francisco de Assis, e tantos dentre outros, né? O próprio... são 4 evangélicos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O próprio Lucas, ele não conheceu Jesus, mas ele era um médico, era um grego de Antioquia, né? E a família dele tinha dinheiro, ele era rico, e ele abdicou também para seguir, e através dos ensinamentos de Paulo de Tarso, e ver as palestras de Paulo, ele fez o evangelho, né? Escreveu o evangelho de Lucas. Então, tantos desses, né, que são abdicações, né, que eles abrem mão da própria vida. Uma outra encarnação que Joana de Ângeles teve foi Joana Inês de la Cruz. Em 1651, Joana de Ângeles renasceu como Joana de Abaste e Jiménez de Santillana, no México. Aprendeu a ler e escrever aos 3 anos de idade. Aos 6, dominava o idioma local com perfeição, assim como o nahuatl, uma língua indígena. Com 12 anos, começou a falar latim e aprendeu português sozinha. Diante de tantos prodígios, a menina foi convidada para fazer parte da corte mexicana, mas a garota queria aprofundar os estudos sobre os desígnios de Deus. Foi então indicada para a Ordem de São Jerônimo da Conceição, onde tomou o nome de Soror Joana Inês de la Cruz. Então, a monja da biblioteca, como ficou conhecida, Soror Joana, né? Teve seus escritos popularizados pelo mundo todo. Foi considerada como a primeira feminista por ter defendido o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Isso em 1651, no século XVII. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região. Joana socorreu as suas irmãs religiosas e grande parte da população durante dias e noites. Ao pouco, as pessoas assistidas por Soror Joana foram morrendo. E quando não restava mais ninguém para cuidar, ela, abatida e doente, morreu aos 44 anos de idade. Então, que fica aí a lição, né? Para nós que enfrentamos a pandemia, que continuamos enfrentando, é uma grande lição para a gente, né? Você vê que ela não se abateu, continuou ajudando as pessoas, e quando não tinha mais ninguém para ela cuidar e ajudar, ela foi lá e ela já estava bastante doente e ela desencarnou, certo? Uma outra vida de Joana foi a Joana Angélica, né? Tem aqui a Avenida Joana Angélica lá no centro. Inclusive, eu fiz uma palestra esses dias lá na Sociedade Espírita André Luiz Céu. Já faço bem antes da pandemia e vou fazer outras palestras em dezembro. Lá. Então, Joana Angélica nasceu em 1761 na cidade de Salvador, Bahia. Aos 20 anos, ingressou no noviciado do convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, como franciscana, adotando o nome de Soror Joana Angélica de Jesus. Em fevereiro de 1822,
Soldados e marinheiros portugueses se embriagavam e cometiam todos os tipos de excessos pelas ruas próximas ao convento. Pressentindo a possível profanação da castidade das internas, Joana Angélica ordenou a fuga das monjas. Num gesto heróico, a abadesa abriu o segundo portão do convento, colocou-se à frente de braços abertos como obstáculo contra a entrada de soldados. Atingida no coração por golpes de baioneta, Joana Angélica ainda agonizou por 1 hora na entrada do convento, até morrer. Tornou-se a primeira mártir na luta da independência da Bahia, alcançada somente em 2 de julho de 1823. Após desencarnar em Salvador, Joana de Ângeles foi convidada por espíritos superiores a fazer parte da equipe de trabalho no mundo espiritual. Então, observem, para que muitas pessoas que não sabem, né, porque a independência do Brasil, né, as margens lá do Rio Ipiranga, independência ou morte. Mas o Brasil, ele é um país continental, né? Ele é um país imenso. Então, a independência não se deu ali. Ficou fragmentada. Então, só veio se concretizar com 2 de julho de 1823, que foi a independência da Bahia, que se deu a independência geral no Brasil. E, mais uma vez, ela se sacrificou, né? Ela se sacrificou, que as monjas fizeram os votos de castidade como ela, e os marinheiros, né? E os soldados, eles iam entrar e estuprar as monjas. E ela foi lá, se sacrificou e mandou as mulheres fugir, as monjas fugirem, né? Mas um grande ato, né? Então, observe, Paulo de Tarso mesmo, era Saulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele fez ele indo para Damasco, matar Ananias. Ele, na estrada, o mestre aparece para ele como um clarão e fala: Saulo, por que tu me persegues? Saulo ficou cego durante 3 dias, né? Aí, após isso, ele começou a reclusão, ele ficou 6 meses, né? Ele foi ao deserto e ficou excluso, refletindo sobre sua mutação. E, através dessa mutação dele, a modificação de Paulo de Tarso a Saulo durou quase 1 década, né? Para mudar de verdade. Isso mostra o quanto todos nós podemos mudar. Um perseguidor do cristianismo veio a se tornar um profeta, né? Veio a se tornar um missionário, um apóstolo. Muitas pessoas não gostam, né? Que falem que Paulo foi um apóstolo. Lucas mesmo, ele não conheceu Jesus, né? Paulo, ele poderia se gabar que ele conheceu Jesus como espírito. Entretanto, ele jamais, ele fala, né? De nada vai adiantar o conhecimento, vai ser um símbolo retumbante se você não tiver, viver o amor em prática, né? Então, o Paulo de Tarso, ele foi preso pelos romanos e Lucas subornava os guardas romanos e entrava na prisão todo dia à noite para conversar com Paulo e pegar as anotações dos ensinamentos. Foi assim que surgiu o Evangelho de Lucas. E Paulo, quando foi decapitado, após sua decapitação, Lucas presenciou sua decapitação, há relatos no mundo espiritual que ele foi recebido por Jesus. Então, a gente não pode viver essa utopia que morte trágica, decepar, baioneta no coração, capotou o carro, morreu. Não é necessariamente uma passagem abrupta e dolorosa para o mundo espiritual, uma morte violenta. Isso não é engendrado, isso não é pré-estabelecido. O que vai suavizar sua morte ou não é sua conduta moral, assim como seu desprendimento da carne. Quantos relatos de espíritos suicidas que ficam presos no corpo e vê o corpo decompor no caixão? Não é deixar de comer carne vermelha que vai fazer você se desapegar da matéria facilmente. É sua conduta moral. Então,
todos esses relatos dessas mortes trágicas de Joana de Ângeles, como a de Paulo, que foi decepado, ele tem uma passagem super sutil para o mundo espiritual e foi recebido por Jesus. Você acha que Joana foi recebida por quem? Então, isso é uma utopia. Achar que morte trágica, violenta, é uma passagem trágica, é sofrimento. Não é bem assim. Vai de acordo com sua conduta moral. Não é? Então, quando Joana na espiritualidade, né? Quando na metade do século passado as potências do céu se abalaram e o movimento de renovação se alastrou pela América e pela Europa, fazendo soar aos quatro cantos a canção da esperança como a revelação da vida imortal. Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade, que muitos falam que é Jesus, para o trabalho da implantação do cristianismo redivivo, do Consolador prometido por Jesus. Quem é o Consolador prometido por Jesus? O Paráclito forte? O Espiritismo. Quem é a primeira revelação? Moisés. É só Moisés? E os outros profetas que participaram com Moisés? Moisés, 1000 anos antes de Cristo. E o pai Abraão, que é o pai dos hebreus, dos profetas. 1000 anos antes de Moisés. A segunda revelação, quem é Jesus Cristo? A terceira revelação, o Consolador prometido, o Espiritismo. É Allan Kardec. No século XIX, Allan Kardec fez uma excelente obra. Uma codificação magnífica. Não é só Kardec. Somos nós também hoje que estamos dando continuidade à obra. Que estamos aqui numa sexta-feira à noite, em vez de estar num bar bebendo, estamos aqui estudando Joana de Ângeles. Então, aqui como fala a própria Joana. Não foi só Kardec. Metade do século passado, as potências do céu se abalaram e o movimento de renovação alastrou pela América. O próprio Bezerra de Menezes fala que separados seremos pontos de vista, unidos seremos excelência, em união, em confraternização. Então, esse cristianismo redivivo do Consolador prometido por Jesus foi o Espiritismo. E ela, Joana, no livro Após a Tempestade, em sua última mensagem, referindo aos componentes da sua equipe de trabalho, ela diz, abre aspas, quando se preparavam os dias da codificação espírita, queando se convocam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressemos a oferecer nossas parcas forças, quando nós mesmos, a fim de servir, na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes da luz do evangelho do reino. Então, foi criado, desenvolvido, amado, toda essa obra com o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Gente, Deus castiga. Deus castiga, Beto. Deus me faz sofrer, o que é isso? Deus não criou o mal, ele criou um homem simples e ignorante. A centelha divina, como eu falei no início da palestra, ele fez sorpar o espírito, ó, a chama acesa da vida. Ele nos dá a vida. Depois essa vida passa pelos 5 reinos, mineral, vegetal, animal, hominal e angelical, espírito puro. Depois ele manda Jesus, ele passa os ensinamentos através de Moisés. Lógico que Moisés não encontrou Deus. Deus não é um homem, não é um velho barbudo. Deus é uma entidade. A primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos é: quem é Deus? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É o ser onipotente, onipresente. E ele ainda fala que é infinita bondade e misericórdia. Segundo Chico Xavier, se Deus não fosse infinita bondade e misericórdia, nossos fardos, né? Nossas expiações e provas que nós pedimos, cairia nos nossos ombros de vez, todo mundo estaria no chão. A rebordosa vinha aos poucos. Não é? Então, aí, Deus
Depois, representantes da divindade passam os ensinamentos a Moisés. Aí depois ele manda o filho dele. Porque Deus é amor, o universo é amor, ele manda o filho dele. E depois do filho dele, ele prepara isso tudo com Jesus e os espíritos de luz. O espírito da verdade é Jesus. Foi ele que preparou toda a obra com os outros espíritos. E Joana foi convidada, que é o tema da nossa palestra, para trabalhar essa obra, para te falar sobre a imortalidade da alma. Você quer mais ensinamento? Você quer mais oportunidade? Para quê? Há quanto tempo Deus vem nos dando oportunidade? A regeneração começou, não foi com a pandemia, começou desde o início, antes de Jesus chegar. O próprio Sócrates, Hipócrates, Platão, 400 anos antes de Jesus, já falavam sobre a regeneração. Conhece a ti mesmo, conhecerei bem. Ele já estava falando do mergulho da alma. O que Joana fala sobre a gratidão, né, da psicologia, de entender o ser, Sócrates já estava falando. E a Revolução Industrial? E a Idade das Trevas durou 1000 anos. Eram queimados como tochas humanas amarrados no poste e jogavam querosene. Só que fomos evoluindo. Surgiu ali o iluminismo, depois surgiu as faculdades, as universidades, no final da Idade das Trevas. Isso tudo é regenerado. Então, essa oportunidade da psicologia da gratidão, essa oportunidade, Alberto, das obras básicas espíritas, né? E o tema da nossa palestra, né, que é Joana de Ângeles e toda a sua obra, né, a sua série psicológica, é o quê, gente? É o quê que a gente está precisando mais? Eu não entendo. Porque isso é um plus, do plus, do plus, do plus, do plus. Jesus vai voltar, Jesus não precisa voltar, não, ele está aqui. A terceira revelação está aqui com a gente. É a gente que precisa voltar para o prumo. A gente não tem tudo na mão, a gente tem mais do que tudo. Né? Essa obra de Dona Joana, o que é que Chico Xavier tinha nos anos 40 e 50, Alberto? Quando foi que Chico escreveu Nosso Lar? Chico enfrentava os padres que diziam que o espiritismo era coisa do diabo. Tinha internet nessa época. Ele gravou os programas lá de TV, Pinga Fogo. E a gente tem tudo. E Deus ainda nos dá a terceira revelação, e nos dá ainda a cereja do bolo, que é a psicologia da gratidão que nós temos que ter com Deus, com essas obras de Joana. Então, Joana, na espiritualidade, em um Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar duas mensagens assinadas por um espírito amigo, que é ela. A primeira no capítulo 9, item 7, como título, A Paciência. A Paciência, que é escrita em Harvard, 1862. E a segunda no capítulo 13, itens 13 e 15, intitulada Dá-se-á aquele que tem, psicografado no mesmo ano que a anterior na cidade de Bordeaux. Se observarmos bem, veremos a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela página, como os modelos das nossas atitudes em qualquer situação. Perdão. No mundo espiritual, Joana estagia numa bonita região, próxima à costa terrestre. Então, o que Joana já escreveu lá para a gente no século XIX, já é um paralelo à sua obra aqui. Né? A sua obra, o seu conhecimento de causa. Da série psicológica. Então, chegando aqui já na parte final da nossa palestra, são 8h57, a gente vai até 9h10, né, que a gente tinha 1 hora, para não cair o nosso link. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre Joana e a Mansão do Caminho, né?
quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos e equivocados, se preparavam para reencarnar, reuniu a todos e planejou construir na Terra, sobre o céu da Bahia, no Brasil, uma cópia, embora imperfeita, da comunidade onde ela estagiava no plano espiritual, né? Com o objetivo de redimir nos antigos cristãos, criar uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de se viver numa comunidade realmente cristã nos dias atuais. Espíritos gravemente enfermos, não necessariamente vinculados aos seus orientadores encarnados, viriam na condição de órfãos, proporcionando oportunidade de burilamento, ao tempo que eles próprios se iriam liberando das injunções kármicas mais dolorosas e avançando na direção de Jesus. Engenheiros capacitados foram convidados para traçarem os contornos gerais dos trabalhos e instruírem os pioneiros na futura obra da Mansão do Caminho. Então, quando um século foi passado, quando os obreiros do Senhor iniciaram na Terra em 1947, a materialização dos planos de Joana, que inspirava e orientava, secundada por técnicos espirituais dedicados que espalhavam ozônio especial pela psicosfera conturbada da região escolhida, onde seria construída a Mansão do Caminho, nome dado à alusão à Casa do Caminho, né? Que foi formado por Pedro, né? E outros apóstolos, né? Inclusive, Bezerra de Menezes, né? Que é bem presente com Divaldo, de Joana, Bezerra de Menezes, tem essa história, já fiz até uma palestra sobre isso, né? Zaqueu, né? Sobe na árvore para ver a passagem de Jesus. E aí Jesus passa e fala, Zaqueu, desça que eu vou jantar hoje em sua casa. Aí Zaqueu, Jesus vai jantar na casa de Zaqueu, né? E Zaqueu, todo mundo fala, mas como o mestre de vocês vai jantar na casa de um publicano? Porque o judeu já não gostava de dar imposto e pagar dinheiro, né? Aí Jesus responde que ele não tinha vindo para os sãos. Ele tinha vindo para os enfermos, os doentes. E aquele jantar na casa de Zaqueu que Jesus fez, presenciou, esteve, ele converteu tanto involuntariamente Zaqueu, que Zaqueu começou a sua transformação, tipo Saulo a Paulo de Tarso, ele começou a se transformar praticamente num apóstolo do Cristo, né? E quando Pedro vai fundar a Casa do Caminho, ele, se eu não me engano, foi ele e foi outro apóstolo, eles designam Zaqueu como o 13º apóstolo. E Zaqueu segue, vai viver, isso é só uma palestra, eu tenho uma palestra pronta sobre isso, já fiz em alguns lugares. E Zaqueu segue, cria sua casa da caridade, atendendo um monte de crianças, e muitos espíritos falam que Zaqueu que Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu, é o mesmo espírito. Só fiz aqui um parênteses, puxando aqui esse link. Então, na Casa do Caminho, nesse interim, os colaboradores foram reencarnando em lugares diversos, em épocas diferentes, com instrução variada e experiências diversificadas para, aos poucos, e quando necessário, serem chamados para atender os compromissos assumidos na espiritualidade na Mansão do Caminho. Nem todos, porém, residiam na comunidade, mas de onde se encontrassem, enviariam ajuda, estenderiam a mensagem evangélica, solidários e vigilantes, ligados ao trabalho comum. Para quem não sabe, né, o Centro Espírita da Mansão do Caminho, ele começou na calçada, né? E hoje em dia, quem vê a obra de Divaldo na Mansão do Caminho, né, é incrível. Quem não foi, vai lá conhecer. Então, a intuição, ainda de Joana de Ângela, a Mansão do Caminho, a intuição crescendo, sempre comprometida a assistir os sofredores da terra, os tombados nas provações e os que se encontravam ao passo da loucura e do suicídio. Graças a essas atividades desenvolvidas, tanto no plano material como no plano espiritual, como a terapia de emergência a recém-desencarnados e atendimentos especiais, a Mansão do Caminho adquiriu uma vibração de espiritualidade que suplanta humanas vibrações do que ali residem e colaboram. Então, né, essa é a pura verdade. Para quem frequenta, estuda e trabalha, como eu lá, inclusive, eu sempre ouvia falar isso. Quando você sentiu o cheiro de rosas lá no cenáculo, que é o auditório do Centro Espírita da Mansão do Caminho, Joana está presente.
E eu já senti algumas vezes, e é um cheiro maravilhoso. Muitas pessoas que estavam no meu lado não sentiam. Acho que isso também tem a ver com a mediunidade. E era um cheiro que impregnava, assim, que me deixava, assim, muito catatônico com o bem, né? E ela está ali presente em todas as obras. Então, meus irmãos, para finalizar, a psicologia de Joana de Ângeles, né? Qual o tema da palestra? A psicologia de Joana de Ângeles, né? As obras de Joana de Ângeles, né? Então, qual é o tema do cartaz da palestra, Alberto? Por que estudar Joana? Para que estudar Joana? Porque a psicologia de Joana, ela nos fala, por que estudar Joana? A relação do ego com si mesmo, no encontro do homem com Deus, o homem interior com Deus. Ela fala sobre o sofrimento, a dinâmica do sofrimento, sua origem, motivos e caminho libertador. Por que você sofre, quais são os motivos e como você se libertar. Joana também nos fala, Alberto, do homem integral, dos aspectos, embate com imagens e identificações com o mundo, aparência e ilusões do ego. Autodescobrimento, descoberta dos potenciais internos e busca da maturidade psicológica. Também está na obra de Dona Joana de Ângeles, da série psicológica, esse fato. O ser consciente também ela fala do ser e ter, as novas estruturas do ser humano e o despertar de si mesmo. Não o ego, mas a self, a conquista de si e a exteriorização das forças divinas no homem. Liberação e decisão de ser feliz. Ela também nos fala nas obras dela, Joana de Ângeles, da vida e suas implicações, estudo das forças e dinâmicas da vida, base dos processos mentais e dos aspectos de desenvolvimento, fases da vida e suas correlações espirituais. E Joana ainda nos fala na sua obra, sobre a sua psicologia, o estudo da sua consciência, projeto de estudo sobre a ampliação da consciência, os aspectos inconscientes, seus mecanismos, os sentimentos e a busca de unidade. Necessidade de uma análise honesta de si mesmo e o desenvolvimento da força criadora, Deus Pai Celestial. Ela nos fala sobre o trabalho de transformação interior, a reforma íntima, instrumentos, técnicas e processos criativos de interação e direcionamento mental. Ela fala sobre a meditação e visualização, da oração, do auto-amor, da autoestima, da relação, da relaxação, das técnicas de controle mental e exercícios de respiração e corporais. A psicologia do amor e os desajustes afetivos, Joana aborda profundamente em sua obra. E a personalidade humana de Jesus, é lógico que ela não poderia deixar de fora. Jesus como psicoterapeuta por excelência e arquétipo do homem integral. E Dona Joana nos fala sobre os arquétipos e o do homem integral. Por que, Alberto? O Evangelho de Jesus é o tratado maior psicoterapêutico que a humanidade já recebeu e vai ter. E sempre vai ter. E gratuito, de graça, com todos esses recursos que nos ajudam e nos ajudam, como essa obra maravilhosa da série psicológica da veneranda Joana de Ângeles. Que assim seja, meus irmãos.